Evangelho, sexta-feira da 30ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e o despediu. Depois lhes disse: Se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo que em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 30ª semana do tempo comum. Hoje, primeira sexta-feira do mês de novembro. Memória do Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o início do 14º capítulo do Evangelho de São Lucas. Hoje, dia 1º de novembro, no mundo todo se celebra a comemoração de Todos os Santos. A nossa Conferência Episcopal, por não termos mais o feriado do dia 1º de novembro, transfere essa celebração para o próximo domingo, a fim de que o maior número de fiéis possam participar dessa importantíssima solenidade da Igreja. Por isso, no dia de hoje celebramos a sexta-feira da 30ª semana. Mas na Europa, na maioria dos países europeus, onde o feriado é mantido, a celebração de Todos os Santos continua no dia 1º de novembro. Então, vamos, daqui a pouco, no domingo, 31º domingo, vai dar lugar à celebração de Todos os Santos neste ano de 2024. Hoje, a celebração de Todos os Santos, ela também acontece junto com a primeira sexta-feira do mês de novembro. A memória que temos regular do Sagrado Coração de Jesus. Peço desculpas pela voz, porque com o início de uma sinusite, a voz fica bem modificada. Mas com a graça de Deus, nos próximos dias, a voz deve estar voltando devagarzinho, né? Acontece também essas coisas. Num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles observavam o que Jesus fazia. E diante de Jesus havia um homem que sofria de uma grave doença, de acúmulo de líquido. Jesus se compadece daquele homem em sofrimento diante dele. É importante considerarmos que, em muitos momentos do Evangelho, Jesus é colocado à prova, ou seja, é colocado diante de situações para ser testado. Porém, queridos irmãos e irmãs, para Jesus, todas as situações eram muito claras. Onde se deve agir com misericórdia e amor, não há dúvidas. A prova em questão era sempre uma prova para satisfazer um conflito no coração dos interlocutores de Jesus. Mas nenhuma delas leva o coração de Jesus a um conflito, porque o que é agradável aos olhos do Pai e aquilo que é a vontade do Pai, em nenhum momento foi para Jesus causa de dúvida, ambiguidade, confusão, questionamento? Absolutamente não.
Então nós não temos um conflito de fato na vida do Senhor. Quando falamos do colocar à prova, esse conflito, essa tensão, está no coração daqueles que não estão interessados em ver Jesus agir segundo a misericórdia e a vontade do Pai, mas em justificar as suas condutas, estabelecendo uma condenação contra Jesus. Então, no fundo, eles não querem colocar à prova os atos do Senhor. Eles querem colocar à prova a condição relacionada ao Senhor. Porque os atos do Senhor vão sempre em direção à vontade de Deus. O que significa que jamais irão se opor à lei de Deus. Jamais irão se opor aos profetas, aos ensinamentos deixados pelos profetas, pela lei. Mas pode se opor à interpretação e àquilo que eles declararam como sendo a vontade de Deus em causa de determinado assunto. Jesus muitas vezes vai dizer que aquilo que eles pensaram ou então concluíram, ou que foi levado a uma conclusão, como por exemplo o caso do divórcio, em relação a Moisés, foi pela dureza do coração dos homens. Em nenhum momento o Senhor vai declinar da certeza sobre a verdade estar contida na lei, ou vai declinar da prática da lei e da confirmação da palavra. É importante compreendermos isso. Quando aquele homem sofrendo está diante de Jesus, o coração do Senhor não deseja outra coisa senão que aconteça a cura dele. Então, tomando a palavra, Jesus fala aos mestres da lei: a lei permite curar em dia de sábado ou não? E todos ficaram em silêncio. E aí, a lei permite que se perca uma alma em dia de sábado? A lei permite que a misericórdia não seja realizada em dia de sábado? Não. A lei jamais permitiria uma tal coisa. Ela não foi concebida para isso. E Jesus vai usar uma imagem depois para mostrar como é que um discernimento simples em favor do amor que uma pessoa pode sentir, ou simplesmente do zelo que uma pessoa pode sentir por uma propriedade ou por alguém a quem ama. A propriedade, nesse caso, seria o boi. Alguém que a quem ama, como por exemplo o filho, né? Então, instintivamente, se caísse num poço em dia de sábado, se mobilizaria para ajudar, para resgatar, e não estaria cometendo uma infração. Ser bom e misericordioso com aquele que está sofrendo. Entretanto, ao colocarem a questão sobre esse assunto, na hora de praticar o que é bom, na hora de praticar a misericórdia por uma pessoa, mostra o quanto o coração deles não aceita a misericórdia como Deus a propõe, com gratuidade e com plenitude, sempre e por todos. É como se todas as medidas estivessem estabelecidas a partir da satisfação do coração de quem pratica a lei ou de quem se relaciona com ela, de maneira que aquele que a gerou e a entregou não fosse mais o objeto de satisfação, ou aquele a quem
nos dirigimos através da lei. A lei serve para os homens, mas é como se ela não servisse mais, ou não tivesse mais respeito ao nosso Deus e a satisfação da vontade do nosso Deus. E a vontade do Senhor é que não venha faltar a misericórdia e o amor. Então, esse tema sobre o sábado, ele é muito claro. No sábado, não pode deixar de acontecer a bondade e a misericórdia. É muito triste no Evangelho de hoje o silêncio dos interlocutores que não respondem porque não querem se comprometer com a verdade do Evangelho. Como é triste isso. Muitos não querem se comprometer com a verdade do Evangelho. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque Jesus se compromete por mim, por ti. Obrigado, Senhor. Porque no infinito amor de seu sagrado coração, o Senhor se compromete por nós. Se compromete levantando-se para que não nos falte o acesso às fontes da misericórdia. O Senhor se compromete se levantando por nós, a fim que não nos percamos, a fim de que a misericórdia e o amor nos alcance em todos os momentos da nossa vida. Por isso agradeçamos, Senhor, irmãos, por esse Senhor, no dia de hoje em que recordamos o Sagrado Coração de Jesus, pois o coração misericordioso de Jesus sempre nos alcançará em todos os momentos de nossa vida e nos trará a sua mansidão e o seu amor, a fim de que possamos sempre recomeçar ao lado dele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.